comecinho do Evangelho de João, no capítulo 3, acontece uma história bem interessante, onde Nicodemos, um fariseu, ele vai de encontro a Jesus. E ele fala assim para Jesus: olha, Jesus, sabemos que o que você faz é da parte de Deus, porque ninguém consegue fazer os milagres e os sinais que você tem feito sem que Deus esteja com ele. E Jesus responde assim para ele: olha, se você quiser ver o reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos, pensou assim: olha, mas como pode eu entrar de novo no ventre da minha mãe e ter um segundo nascimento? Jesus fala assim: olha, é necessário que você se batize nas águas, tenha um nascimento nas águas e receba o Espírito Santo para você nascer de novo. Aquele que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é o Espírito. Esse é o texto base do nosso texto de hoje, do nosso vídeo de hoje, e eu gostaria de falar um pouquinho sobre duas coisas que está aí no título do vídeo, que é a nossa personalidade e o nosso pecado. O Evangelho, ele é simples, ele é puro e ele traz transformação de vida, ou seja, o maior sinal da vida de um cristão quando ele aceita Jesus é a transformação da vida dele, ou seja, quando ele deixa as velhas práticas para trás e ele passa a fazer coisas que são coerentes àquela fé que ele confessa que tem. Isso faz eu pensar em alguma coisa, faz eu pensar sobre personalidade e sobre pecado. Eu conheço algumas pessoas que têm personalidade extremamente difícil. Eu tenho certeza que você também conhece pessoas assim. Pessoas que não conseguem conversar direito, pessoas que não conseguem receber críticas, pessoas que ficam na defensiva, pessoas que toda hora acham que alguém está querendo atacar elas, sabe? Pessoas que não conseguem conversar no restaurante, que são mal educadas no shopping, que são mal educadas no trânsito. Tenho certeza que você conhece um monte de gente que é assim, sabe? E eu conheço alguns cristãos, e não só cristãos, mas que justificam isso pela personalidade, ou seja, a personalidade é aquilo que define a nossa alma, que define quem nós somos. Há pessoas que têm uma personalidade de fala, que ela é mais extrovertida, geralmente é aquela pessoa que na faculdade, numa escola, em qualquer ambiente, ela vai aparecer de uma forma ou de outra, ou ela vai falar alto, ou ela vai dar risada, ou ela vai conversar com todo mundo, mas ela vai fazer com que todo mundo saiba quem é ela e que ela está no lugar. Há aquelas pessoas que são extremamente introvertidas, que isso não quer dizer que a pessoa é menos importante do que a outra, mas ela só é diferente. Ela prefere ficar mais no cantinho dela, prefere falar apenas em poucas palavras, e cada pessoa tem um tipo de personalidade, tem um tipo de temperamento. Tem também a lista de temperamento. Eu não quero entrar em específico cada um para o vídeo não ficar muito longo, Os nossos vídeos aqui, pelo menos do Pela Manhã, é uma coisa mais geral. Então cada pessoa tem uma personalidade. Agora, por que eu falei primeiro do novo nascimento de Jesus e agora eu estou falando da personalidade? Porque você que é cristão, você não pode deixar com que o seu pecado se torne a sua personalidade. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que muitas pessoas têm pecado, muitas vezes é pecado de estimação, como a gente gosta de falar, mas culpa a personalidade, sabe? Às vezes pessoas que são extremamente ignorantes, que não sabem conversar. Aí a pessoa costuma dizer assim: mas é minha personalidade, eu não sei o que fazer, eu sou desse jeito. Eu sei o que você tem que fazer, você tem que mudar. Se você é cristão e você aceitou Jesus como Salvador, você tem que procura na Bíblia, você vai ver os dons do Espírito Santo. Ou seja, você tem um dos dons lá é a temperança, que é o controle próprio, o domínio próprio, sabe, a mansidão. Você precisa trabalhar isso na sua vida. Se você ainda continua sendo extremamente arrogante, você continua sendo extremamente irritante, isso quer dizer com que pelo menos esse traço da sua personalidade, que não é a personalidade, é o seu pecado, ainda está em você. Porque personalidade é uma coisa, como eu falei, uma pessoa mais extrovertida, uma pessoa fala mais, uma pessoa mais sincera, outra pessoa menos sincera. Isso é personalidade. Um gosta de azul, o outro gosta de vermelho. Um gosta de comer pizza com ketchup, o outro não gosta de comer pizza com ketchup. Isso é personalidade, é o gosto da pessoa e cada um tem o seu, e ninguém pode tentar mudar você nisso, mudar a sua personalidade. Porém, se aquilo que você chama de personalidade está prejudicando outras pessoas, a sua família, o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento ministerial, está prejudicando o seu trabalho, está prejudicando um monte de coisa, então você precisa parar para pensar se essa personalidade já não virou um pecado na sua vida. Pessoas que são avarentas geralmente falam que não são avarentas, são pessoas que falam assim: não, eu estou pensando no meu futuro, eu estou guardando aqui minha reserva. Não tem problema nenhum você pensar no futuro e guardar uma reserva. Aliás, todo mundo tem que fazer isso. O problema é quando essa reserva sua é excessiva ao ponto de você fazer com que a sua família sofra com falta de mantimentos dentro de casa. Eu já vi casos assim, eu conheço pessoas assim,
E esse vídeo, eu tô falando justamente sobre isso porque às vezes o que a gente fala que é a nossa personalidade nos prejudica. Às vezes uma pessoa ela é calma, né? Tem aquelas pessoas que são extremamente aceleradas na vida, tem 10, 15, 20 projetos e tá indo pra cima. Tem pessoa que é calma, é contida, às vezes só trabalha e não faz mais nada. Né? Não faz um exercício físico, não estuda, não lê, não faz nada. A personalidade da pessoa é ser calma, é ser quietinha, ser na dela. Também tudo tem um limite. Se você tem sonhos e passou anos, anos e anos e você nunca deu o primeiro passo para realizar o seu sonho, isso quer dizer que isso é um problema, é um pecado que você tem na sua vida que está te prejudicando. Então não tem problema nenhum você ser uma pessoa calma. Tem pessoas que são bem aceleradas. A minha esposa é muito mais acelerada do que eu. Eu acordo no sábado, ela já fez 10 coisas. Isso é normal, isso não está prejudicando ela e não está me prejudicando. Então é o traço da personalidade da pessoa. Agora, quando você está sendo prejudicado por isso, você não conseguiu fazer a faculdade que você queria, você não conseguiu o emprego que você queria, você não conseguiu fazer aquele projeto que você queria porque você é calmo demais, porque você espera tudo em Deus, é legal esperar em Deus. Só que a gente precisa entender que Deus ele só vai fazer aquilo que é para Ele fazer, o que é pra gente fazer, quem vai fazer é Ele. Nisso tudo eu quero dizer, é lógico que eu falei aqui de vários casos, de várias pessoas e de coisas diferentes, mas a gente precisa olhar para dentro da gente quando a gente aceita Jesus e fala assim, Senhor, me transforma. E isso é muito difícil. Quando Jesus ele falou assim, necessário vos é nascer de novo para mim é o auge da transformação da vida de uma pessoa. Isso quer dizer que o evangelho também talvez não seja tão fácil assim, porque você precisa se transformar, você precisa colocar sua vida na mão de Deus para que Ele transforme a sua vida. Então, quando ele fala assim, necessário vos é nascer de novo, o auge da mudança da vida de alguém é nascer de novo. Quando você olha uma pessoa que é extremamente bonita, você vai assim, nossa, para esse rapaz ser feio só se ele nascer de novo. Se você olha uma pessoa que é, sei lá, extremamente magra, você fala assim, para essa pessoa ser gorda só se ela nascer de novo, porque ela come e não engorda. Ou seja, o auge da transformação da vida de alguém é nascer de novo, e foi exatamente esse exemplo que Jesus usou. Então, quando você aceita Jesus, o primeiro passo que você tem que fazer é olhar para dentro de você e falar assim, Senhor, me transforma. Eu não sei direito lidar com as minhas emoções, com meus sentimentos, com a minha personalidade. Eu preciso que você sinalize para mim aquilo que é pecado, que está me prejudicando e aquilo que não está. Porque senão a gente vai viver dentro da igreja e não vai ter essa transformação de vida que o evangelho traz. Porque muita gente, infelizmente, ainda vive de igreja só dos dias da semana, na quarta, na quinta, agora em pandemia, né? Então nem se fala. Mas em casa não tem uma conduta cristã, então a gente precisa startar, precisa iniciar essa mudança na nossa vida, olhar para dentro da gente, olhar para dentro dos nossos defeitos. Será que não tem alguma coisa da personalidade nossa que a gente poderia mudar? Se a sua personalidade está atrapalhando a sua vida e a vida de outras pessoas, isso é um sinalizador que talvez não seja mais personalidade, talvez seja pecado. Eu tenho há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu sou uma pessoa muito sincera, sabe? Eu sou aquela pessoa que fala na lata o que tem que falar. Porém, nem sempre ser sincero, tem momento certo e hora certa. E às vezes eu não tinha esse filtro, então eu já magoei muitas pessoas por ser muito sincero em momentos que não era para ser sincero. E deixei de ser sincero em momentos que era para mim ser sincero. Então isso é um pecado meu, porque, poxa, por mais que talvez as coisas precisam ser ditas, há momento certo para dizer e a forma de dizer com cada pessoa. Então eu orei, pedi para o Espírito Santo, pedi para Deus me dar sabedoria de lidar com isso, e quando eu precisasse ser sincero, que o Espírito Santo me ajudasse a me dar essas palavras certas para mim poder desempenhar essa minha sinceridade. E isso tem dado certo, talvez não esteja ainda 100%, porque eu estou num processo de aperfeiçoamento assim como todo mundo, mas que essa mensagem de hoje, dessa manhã, seja isso. Olha, não maqueie, não coloque máscaras no seu pecado falando que é a sua personalidade. Personalidade é aquilo que você tem e não te prejudica e nem prejudica a vida de outra pessoa. Agora, se a sua personalidade prejudica a vida de pessoas da sua casa, do seu cônjuge, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, te prejudica na empresa, todo lugar que você vai você tem o mesmo tipo de problema, talvez você não sabe ouvir conselho, talvez você não sabe ouvir crítica, às vezes você é uma pessoa estourada, então você briga no trânsito, você briga no mercado, você briga no banco, você briga na igreja, você tá errado, isso é um pecado e você precisa mudar.
Então essa mensagem de hoje para vocês, sabe, olha para dentro de vocês, sabe, ninguém é perfeito, eu não tô falando aqui que existe pessoas perfeitas, mas o evangelho proporciona transformação e esse nascer de novo. Aquele que nasce da carne é carne, que nasce do espírito é espírito. Então se você nasceu de novo, se você aceitou Jesus, se você já é batizado, se você falou para Deus que você quer essa transformação na sua vida, então não maqueie mais o seu pecado, confesse para Deus que Ele vai te ajudar e a sua personalidade que tem tanto te prejudicado, que já é um pecado, vai sumir da sua vida e você vai conseguir lidar de forma melhor com todos os ambientes aí que você precisa lidar. Essa é a mensagem que eu tenham para vocês. Tenham todos um excelente sábado, galera. Tchau, tchau.